Será que o homem já foi pra Lua mesmo? Quem me garante? Eu ouvi falar que as fotos são tudo fake. Duvido você me provar o contrário. Olá, eu sou a Carol, eu sou mestre em astronomia e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre um assunto polêmico. Será que o homem já foi pra Lua mesmo? O que a gente sabe sobre esse assunto? Já deixa aqui nos comentários o que você acha. Bom, quando o assunto é polêmico e envolve teorias da conspiração, muita gente já fica com o pé atrás, já fica assim, ah não, teoria da conspiração, é óbvio que não faz sentido, o homem foi sim pra Lua. Mas muita gente acredita nas teorias de conspiração e muita gente fica meio que em cima do muro ali, fica assim, ah, tá, eu acho que o homem foi sim pra Lua, mas o que as teorias de conspiração estão falando faz sentido, então eu não sei muito bem. Então eu acho importante a gente trazer os argumentos que são dados contra o homem ter ido à Lua com uma mente aberta, pra gente tentar entender se eles fazem sentido ou não, certo? Então a ideia aqui é que eu vou trazer alguns argumentos, né, os principais argumentos que são levantados por quem não acredita que o homem tenha ido na Lua, e a gente vai conversar sobre eles, pensar se faz sentido, se não faz sentido, e aí no final eu quero saber a sua opinião, de novo, tá bom? O primeiro argumento muito usado é um argumento baseado nas fotos que foram tiradas quando o homem foi pra Lua. Diz-se que as sombras não são paralelas na imagem, né, como nessa imagem aqui. Se a única fonte de luz nessa imagem é o Sol, e não há nenhuma outra fonte de luz, né, como seria no caso dessa foto ter sido feita em estúdio, né, que haveriam várias fontes de luz, então essas sombras deveriam ser perfeitamente paralelas, certo? Só que não. Na verdade, isso quase nunca é verdade, nem mesmo se a gente tá olhando para objetos aqui na Terra. Primeiro por uma questão de perspectiva mesmo, né? Vamos pegar o exemplo de uma ponte, que tem as extremidades paralelas, certo? Mas se a gente tá olhando para dentro da ponte, a gente não vai ver as extremidades paralelas para sempre, da perspectiva que a gente está vendo, certo? Como nessa imagem aqui. Fora isso, o terreno não é completamente plano. Então não tem como a gente esperar que as sombras sejam perfeitamente paralelas. Além disso, se a gente tivesse várias fontes de luz, a gente não veria sombras dessa forma, né? Que só se desviam do paralelo um pouquinho. A gente veria múltiplas sombras em cada objeto. E não apenas uma em cada um, como nessa imagem aqui. Não, e tem outra, né? A gente não sabe se o objeto que estava ali, ele tá perfeitamente perpendicular ao solo. Se ele tiver uma leve inclinação, a sombra dele também vai ter uma leve inclinação no solo, certo? Ou seja, não tem como sustentar esse ponto de que as fotos devem ser fakes porque as sombras não são paralelas. Isso realmente não tem nenhuma sustentação. Esse argumento não se sustenta. Ainda nesse assunto de foto fake, um outro argumento é de que não há estrelas no céu nas fotos que foram tiradas, como nessa imagem aqui. Gente, por favor, hoje à noite, vai ali fora da sua casa, tira uma foto, tá? Sua, com o céu atrás. E me diz quantas estrelas vão aparecer nessa foto. Talvez apareça uma ou duas estrelas, não sei, vai depender se você colocar no modo noturno do seu celular ou não. Aliás, você sabe o que o modo noturno do seu celular faz? Uma das coisas é aumentar o tempo de exposição da câmera, né? Isso quer dizer que nessa foto, você vai permitir que entrem mais fótons. A gente usa isso quando a gente precisa tirar foto de algo que tenha pouca luz, né? Que esteja chegando pouca luz, e por isso que é usado no modo noturno, né? A gente precisa permitir que entre mais fótons para que você consiga ver alguma coisa na imagem, certo? Agora, se você tá tirando foto de algo que é muito mais brilhante, você não pode aumentar esse tempo de exposição ou usar o modo noturno, porque isso vai saturar a imagem. Você vai permitir que entre muitos fótons de algo que já tá emitindo muitos fótons, certo? Ou seja, você tá lá na Lua, pisou na Lua, você vai tirar uma foto, a sua roupa é super reflexiva. Sim, a roupa dos astronautas é super reflexiva. Você concorda que nesse caso você não pode ter um tempo de exposição alto? Porque você só tá querendo tirar foto do astronauta, do cenário ali e tudo mais. Do solo super reflexivo da Lua também, que reflete a luz do Sol. Então você não pode aumentar muito o tempo de exposição para não saturar a foto. E para que você aumentaria o tempo de exposição? E com pouco tempo de exposição, você não vai conseguir capturar a luz das estrelas no céu. A não ser que você apontasse a câmera para o alto, aumentasse o tempo de exposição e assim você teria a foto das estrelas. Enfim, não tem nada de errado nessa foto. Só a bandeira que podia ser do Brasil, né? Tô brincando. Falando em bandeira, outro argumento, sinceramente eu não sei nem se isso pode ser bem um argumento, é de que a bandeira parece estar em movimento nessa imagem aqui, ó. Gente, como eu não tenho bandeira aqui em casa, peguei um exemplo, né? Montei uma bandeira aqui
da Universidade da Flórida, tá vendo? A bandeira não é uma máscara, simplesmente. Em tempo de Covid, né, a gente adapta tudo com máscara, é isso. E improvisei aqui só pra mostrar pra vocês, ó. Bom, vamos lá, tô com a minha bandeira aqui, vou fincar ela na lua, tá bom? Finquei ela na lua. Vocês podem ver que ela balança um pouco assim que eu finquei, né? Óbvio, não tem vento aqui na minha casa. A máscara é até mais pesada do que a bandeira, né? A bandeira é mais leve, então ela balança um pouquinho. E assim que eu finquei, vocês podem ver que, tipo, se eu tirasse uma foto dela assim, ela parece estar em movimento. Por quê? Porque ela tá amassada. Essa aqui não viajou até a Lua, mas, enfim, mas ela tá amassada do mesmo jeito. Imagina se ela tivesse ido pra Lua, né? Ou seja, a foto que parece que tem a bandeira balançando, primeiro, pode ter sido tirada nos primeiros milésimos de segundo que ela foi fincada na Lua, sei lá. Mas também, o fato dela tá amassada pode parecer que ela tá em movimento ou algo do tipo. Mas não, ela simplesmente viajou até a Lua. Gente, e há quem diga ainda que os vídeos que a gente vê dos astronautas andando na Lua foram forjados, foram editados e tudo mais. Por conta da gravidade ser bem menor, né, do que na Terra, acredita-se que eles podem ter editado o vídeo para ficar em câmera lenta, né, para fingir que eles estão lá na Lua. Só tem um probleminha com isso. Ainda não existia tecnologia para fazer um câmera lenta num vídeo tão longo e ainda por cima instantaneamente, né? Porque o vídeo estava sendo transmitido para as TVs aqui na Terra. Quem viveu naquela época, acho que principalmente americanos, né? Eu não sei em que partes do mundo isso realmente foi algo que foi assistido por todo mundo, mas eu sei que aqui nos Estados Unidos, todo mundo que tinha uma TV em casa ligou a TV para assistir, né? A transmissão ao vivo do homem pisando na Lua. Que agora a gente tá na era do TikTok, Instagram, YouTube, qualquer pessoa pode editar vídeo e ter vídeo editado quase que instantaneamente no nosso celular, a gente se esquece de que essa tecnologia ainda não existia. Ah, Carol, mas a NASA é a NASA, né? Às vezes eles inventaram essas tecnologias naquela época e esconderam de todo mundo. Às vezes eles estavam muito mais avançados em edição de vídeo e transmissão e tudo mais do que a gente imagina. Eles são a NASA, certo? Ué, mas se eles são a NASA, então por que eles não podem ter mandado um homem pra Lua? Ah, tá bom, Carol, tá bom. Talvez você tenha me convencido, mas tem uma coisa que eu ainda não consegui engolir. Me falaram que tem esse tal de cinturão de radiação ao redor da Terra, né, que estaria no caminho entre a Terra e a Lua, e que qualquer coisa que passa por lá vai ser muito afetado por esse campo de radiação. Como que seria possível, então, os astronautas há mais de meia década atrás conseguir passar por esse cinturão sem danificação nenhuma, né? Como que isso é possível? A resposta é não parando para tomar um cafezinho por lá. Cafezinho no espaço bem que seria uma boa, hein? Mas não no cinturão de Van Allen. Cinturão de Van Allen é esse cinturão de radiação que tem ao redor da Terra, que vocês podem ver nesse vídeo. E como a maioria das fontes de radiação que a gente se depara no nosso dia a dia, a gente até pode ter contato, mas por tempo limitado. Tudo nas missões, né, que levaram o homem até a Lua, foi intensamente planejado e documentado. E a gente tem acesso a esses documentos até hoje. É só você ir nesse site aqui, que infelizmente está em inglês, mas eles realmente mostram grande parte da documentação daquela época. Inclusive desse exemplo aqui, ó. Esse é um dos muitos mesmo documentos históricos que estão disponíveis para qualquer um ir lá ver. Que mostra os dados das missões Apollo. Nesse caso aí, esse documento está mostrando os dados com relação à exposição à radiação nas missões Apollo. Eu já tô começando a pensar que a NASA realmente seria muito burra de forjar essas missões do homem à Lua, porque, gente, primeiro ela teria que inventar toda uma tecnologia de edição de vídeo que não existia naquela época. E depois ela teria que inventar documentos e mais documentos de planejamento, de dados, estudo e tudo mais, só para montar uma base de dados com documentos para mostrar que o homem foi para a Lua. Mas voltando ao assunto, voltando ao documento, olha aqui a tabelinha mostrando a dose média de radiação que os astronautas receberam em cada missão Apollo. Se tivesse uma tempestade solar ou algo assim fora do comum acontecendo, eles poderiam abortar a missão e voltar para trás. Mas o fato é que nas missões Apollo isso não chegou a acontecer. Então, na verdade, foi uma mistura de planejamento, um pouco de sorte. E é isso, se eles tivessem algum problema, eles voltariam para trás, simplesmente. Ai, tá bom, entendi.
Carol, talvez a gente realmente tenha ido pra Lua. Mas eu não entendo por que a gente nunca voltou. Primeiro eu queria reforçar uma coisa. A gente voltou sim, e eu sei que muita gente sabe disso, mas muita gente também não sabe disso. A gente voltou não uma, não duas, mas 5 vezes para a Lua. 12 astronautas chegaram a pisar na Lua no intervalo entre 1969 e 1972. Aí você pode estar se questionando, mas por que a gente não voltou depois disso? Isso tem muito mais a ver com geopolítica e motivação do que qualquer outra coisa, né? Porque os Estados Unidos já tinha conseguido o que eles queriam, né? Que era fazer o primeiro homem pisar na Lua. Já tinha coletado toneladas de amostras da Lua para serem estudadas. E agora, depois desse período, eles começaram a focar mais na Guerra do Vietnã. E depois disso, eles começaram a ver mais sentido começar a realmente ter uma estação internacional estação espacial internacional, enfim, International Space Station. Eles começaram a achar que fazia mais sentido ter essa base, né, e mandar homens para realmente ficarem em órbita da Terra, do que de continuar mandando homens para a Lua, que já tinham ido 5 vezes. Mas isso não quer dizer que a gente não esteja considerando, a gente, que eu digo humanos, né, que a gente não esteja considerando voltar, né, para o nosso lindo satélite natural. Na verdade, inclusive, a NASA, ela tem uma missão planejada, né, a Artemis, que planeja mandar a primeira mulher e a primeira pessoa negra para a Lua. Por último, mas não menos importante, eu queria te mostrar que até hoje a gente continua tendo mais e mais evidências de que a gente foi sim para a Lua. Nós temos fotos tiradas de satélites que foram enviadas décadas depois, que mostram os lugares onde o homem pisou e os objetos que foram deixados por lá. E temos também essas fotos aqui que foram tiradas quando o homem pisou na Lua pela primeira vez. Tô brincando, gente, essa imagem aí não é real, não. Essa imagem é uma simulação. Você acredita? Vai me dizer que você não acreditou? Pois é, atualmente, e frisando bem esse atualmente, a gente consegue simular como que as fotos que foram tiradas na Lua seriam baseadas nas condições que a gente conhece da Lua, certo? E essa aqui é a foto real que foi tirada. Olha isso. Pois é, até mesmo com simulações atualmente, a gente consegue mostrar que as fotos que foram tiradas lá há mais de 50 anos atrás realmente reproduzem bem o que a gente esperaria, né, baseado no que a gente conhece sobre a superfície da Lua. Ah, Carol, mas eu acho que agora você tá voltando pra estaca zero, né? Porque você tá me dizendo que a gente consegue reproduzir essa imagem aqui perfeitamente. Ah, mas aí então você tem que se decidir, né? Se as imagens eram fake por causa das sombras, das estrelas, da bandeira, que não fazem sentido, ou se na verdade elas eram reais demais, porque a NASA é a NASA e desenvolveu tecnologia de filmagem que não existia em 1969, mas a NASA não era a NASA pra conseguir mandar um homem pra Lua. Enfim. Acho que o homem foi pra Lua, sim. Por isso é hoje, pessoal. Dá sempre uma tensãozinha de falar de vídeo polêmico, mas eu espero que vocês tenham gostado. Conta aí pra gente nos comentários se vocês gostam desse tipo de assunto, o que vocês acham. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Como sempre, eu gosto de falar que o AstroTubers é feito por astrônomos profissionais, então é muito importante que vocês ajudem a gente, seguindo a gente no canal, curtindo nossos vídeos. E se você gostou, acompanhe a gente, né? A gente tá postando vídeo toda semana, toda terça-feira. A gente faz lives semanais, né? Sempre que dá. E o apoio de vocês é importantíssimo pra gente. Um beijo e até a próxima.